Jeffrey Dahmer teve uma namorada? Bem, essa é uma pergunta que quem gosta de true crime e quem principalmente pesquisa esse caso se faz constantemente. Será que ele já chegou em algum momento da vida dele ter algum tipo de relação heterossexual com uma mulher? Bem, vamos por partes. Começando que o próprio Jeffrey Dahmer negou isso diversas vezes, né? Ele sempre foi muito claro, né, e muito assertivo ao dizer que seus interesses amorosos e atração, tudo que ele sentia era por homens, por parceiros masculinos, que ele definitivamente nunca tinha na vida dele inteira sentido nenhum tipo de atração por mulheres. E ele diz que percebeu isso logo desde a adolescência, em que ele se interessava pelos meninos, né? Quando ele era adolescente, ele se interessava pelos meninos da escola e absolutamente nunca teve interesse em mulheres. Isso foi o próprio Jeffrey que falou. Mas existiu, né, uma história de que sim, ele teve uma namorada quando ele morou em Miami em 1981 a 1982 e que inclusive ele chegou a morar com essa namorada. Mas será que essa história é verídica? Bem, eu vou deixar com vocês agora o vídeo do Dennis Murphy, que foi o policial que interrogou Jeffrey Dahmer quando ele foi preso, e ele conta tudo a respeito dessa namorada. Prestem atenção. Thing that Mr. Dahmer had a discussion with was some information concerning a relationship that he had with a young lady in Miami. Miami, right? Correct? Yes. Tell us about the reason that was discussed and what, if anything, did you learn from that? We received information from Bath, Ohio Police Department that while he was living in Miami, he in fact had a girlfriend who lived with him, and he had intended to marry. To this, Mr. Dahmer stated that he was in Miami. He was working at the submarine shop called the Sunshine Submarines. He met another employee there. He stated it was a white woman with long, curly, thick black hair, and she was originally from England. He states she was in this country illegally, and they had become friends. He states he is unsure, but he thinks her name was Julie. He states he did go out to dinner with her several times and talk along the beach and walk along the beach. However, at no time he had any inclination for sexual activity with her. He never felt attracted to her in that way. He states they were mainly friends. He goes on to indicate that many times she advised him that she would be willing to marry an American as a marriage of convenience in order for her to obtain her naturalization citizenship. He states to the best of his recollection, she was attracted to the manager of the submarine shop. However, she did mention to Mr. Dahmer several times that she would be willing to marry him in a marriage of convenience if he would help her become a citizen. He states they did talk about that several times. However, he never, in fact, took it seriously, and because he was not interested in her sexually or as a lifetime partner, he never actually encouraged this conversation. He states after moving back to Ohio, he believes that she did either call him once or twice or write him a letter. However, he did not respond. As he had stated previously, he was not interested in pursuing a relationship with her. He denies that any time he considered her a girlfriend or had any relationship with her other than a work relationship, and he also denies that she ever lived with him in any of the motels that he was staying while in Miami. Bem, depois de ouvirmos o policial que pegou o depoimento de Jeffrey Dahmer, podemos concluir que pelo menos a versão dele é de que não, ele nunca teve nenhuma namorada, nunca teve nenhum interesse amoroso em nenhuma mulher, e que inclusive essa história de suposta namorada foi uma invenção da polícia de Ohio, né, que supôs que essa menina, que essa moça que supostamente se chamava Julie, que era uma colega de trabalho dele, tinha algum tipo de relacionamento com ele, porque de fato ela enviou cartas para ele depois que ele voltou para Ohio. O próprio pai dele, o Lionel, relata isso no livro, né, dessas cartas que o Jeffrey recebeu dessa moça, porém ele nunca a respondeu. E tem outros relatos também de uma moça na igreja, quando ele ia para a igreja com a sua avó, de que também essa moça teria demonstrado interesse nele e ele ignorou completamente.
E também a história de uma mulher que morava ali no mesmo prédio que Jeffrey, que também demonstrou interesse nele, que também queria conhecê-lo, sair com ele, e que chegou a pedir ajuda ao seu vizinho, Vernal Bass, que era um vizinho que Jeffrey tinha um pouco mais de afinidade. Essa mulher pediu para que Vernal fizesse ali, né, algo, ajudasse, né, com que ela se aproximasse de Jeffrey. O Vernal tentou fazer isso, mas novamente Jeffrey ignorou a situação. Então, até o momento não temos relatos que apoiem o fato dele ter ficado com alguma mulher. Pelo contrário, todos mostram que realmente ele não tinha interesse em nenhuma delas.